A queda do Império Russo não foi nem de longe uma nota de rodapé na história. Foi um terremoto político e social que remodelou o mundo inteiro. Antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Rússia imperial estava entre as nações mais poderosas do cenário global, estendendo-se do coração da Europa até os confins da Ásia, apoiada por um exército maciço e uma autoridade centralizada absoluta nas mãos do czar. Mas, por trás dessa fachada grandiosa e imponente, havia uma realidade em colapso. Crises econômicas sufocantes, repetidas derrotas militares, aumento da raiva pública e corrupção profundamente enraizada, corroendo o núcleo do sistema governamental. Entre os palácios reluzentes de Petrogrado, onde a influência de Rasputin ecoava pelos corredores, e as vastas fazendas onde os camponeses lutavam contra a fome, e entre as brutais frentes de guerra, onde os soldados eram sacrificados sem piedade, a Rússia estava lentamente se deteriorando por dentro. Tudo isso culminou no momento explosivo da Revolução de 1917. A questão é, como um império que permaneceu por séculos sob a dinastia Romanov entrou em colapso em apenas alguns anos? Sua queda foi inevitável devido à decadência interna? Ou a Primeira Guerra Mundial foi a faísca que provocou o colapso final? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas principais causas que aceleraram a queda da Rússia imperial. Descobriremos os fios entrelaçados da política, da religião, da economia e do fracasso militar que levaram ao colapso final do antigo regime e à ascensão dos bolcheviques. Portanto, fique conosco até o fim e não se esqueça de nos apoiar com uma curtida e uma assinatura para que você não perca nenhum conteúdo novo. O povo russo vivia sob um sistema político autoritário dominado inteiramente por um homem, o czar Nicolau II, que detinha poder absoluto e inquestionável sobre o Estado. Essa concentração de autoridade criou um regime que rejeitava qualquer forma de supervisão ou participação política, seja de instituições constitucionais ou do próprio povo. Não havia uma estrutura legal ou institucional para regular as decisões do Estado, o que significava que não havia diálogo ou cooperação significativa entre o governo e a sociedade. Enquanto outras nações europeias estavam se movendo em direção a sistemas democráticos e modelos políticos multipartidários que permitiam a participação genuína dos cidadãos na formação das decisões nacionais, o Império Russo se agarrava firmemente à sua autocracia herdada. Essa estagnação política deixou o governo czarista incapaz de se adaptar às profundas mudanças globais do início do século XX. Enquanto a Europa fazia a transição para a governança constitucional e a abertura política, a Rússia permanecia presa sob o peso da monarquia absoluta. Essa situação se tornou um dos pontos fracos mais graves do regime. Em uma sociedade em rápida mudança como a Rússia do início do século XX, as demandas por reformas políticas aumentavam a cada ano. Grandes segmentos da população ansiavam por liberdades políticas e pelo direito de influenciar as decisões do governo, mas o czar sempre ignorava esses apelos. Como resultado, o Estado lutou para manter sua unidade, as instituições políticas foram severamente limitadas e qualquer tentativa de reforma foi imediatamente suprimida pela monarquia. Isso ampliou a divisão entre o regime e seu povo. O isolamento do czar em relação ao público só piorou a situação. A sociedade russa ficou cada vez mais tensa, pois os trabalhadores e camponeses se sentiam marginalizados e privados de direitos básicos, enquanto a nobreza, intimamente ligada à monarquia, continuava a se beneficiar do sistema. Isso aprofundou a polarização social e criou uma atmosfera volátil em todo o império. Ao mesmo tempo, a czarina Alexandra desempenhou um papel político altamente controverso. Sua herança alemã, durante um período em que a Rússia estava em guerra com a Alemanha, alimentou a suspeita generalizada e enfraqueceu a legitimidade da monarquia. Apesar da crise, ela manteve uma influência significativa dentro do palácio, apoiando-se fortemente em sua conexão com o monge místico Rasputin. Rasputin, que não ocupava nenhum cargo oficial, ganhou enorme influência sobre as decisões políticas e até mesmo militares. Seu envolvimento envolto em rumores de corrupção e intervenções bizarras enfureceu a aristocracia, o exército e o público em geral. Seu poder crescente tornou-se um símbolo da deterioração do regime e contribuiu fortemente para seu colapso.
Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a Rússia entrou no conflito acreditando que seu enorme exército garantiria vitórias rápidas sobre seus inimigos europeus. A realidade se mostrou devastadoramente diferente. O exército russo logo sofreu derrotas catastróficas, sendo a mais significativa a Batalha de Tannenberg em 1914, um ponto de virada na guerra. Nessa única batalha, o exército russo perdeu mais de 30 mil soldados, enquanto quase 90 mil foram capturados. Foi um golpe humilhante para a reputação militar do Império e um choque nacional que feriu profundamente a moral pública. A derrota expôs uma verdade dolorosa. O exército não era tão forte quanto os russos acreditavam. Com o aumento das perdas em várias frentes, o desespero se espalhou entre soldados e civis. Em 1915 e 1916, o fracasso militar havia se tornado parte da realidade cotidiana da Rússia. Mas as derrotas eram apenas parte do problema. O exército russo sofreu com uma grave escassez de suprimentos militares essenciais. Apesar de seu grande número de pessoas, faltavam-lhe armas modernas, equipamentos adequados e recursos de munição suficientes que a Alemanha e a Áustria-Hungria possuíam em abundância. Uma infraestrutura frágil, especialmente o sistema ferroviário pouco desenvolvido, tornou quase impossível o transporte rápido de suprimentos. Isso fez com que frentes inteiras ficassem desabastecidas e descoordenadas, transformando a vantagem numérica da Rússia em um fardo em vez de uma força. A situação piorou drasticamente quando o czar Nicolau II tomou uma decisão desastrosa em 1915. Ele assumiu pessoalmente o comando do exército. Sem experiência militar, ele confiou em seu próprio julgamento em vez de ouvir comandantes experientes. Isso resultou em uma série de escolhas estratégicas ruins, completamente desvinculadas da realidade do campo de batalha. Como as derrotas continuaram, o exército perdeu a confiança em sua liderança e o público começou a considerar o czar diretamente responsável pelos fracassos do império. O vínculo entre o governante e o povo se desfez, mergulhando a Rússia em uma profunda crise militar, que afetou não apenas os campos de batalha, mas o moral de toda a nação. Na eclosão da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo já estava enfrentando sérios desafios econômicos e sociais. A participação do país na guerra fez com que os gastos militares disparassem, drenando recursos que eram vitais para a produtividade agrícola e industrial, especialmente em setores-chave como a agricultura e a indústria pesada. Ao mesmo tempo, a escassez de materiais essenciais levou a um declínio drástico na disponibilidade de necessidades básicas, como alimentos e combustível. Isso intensificou a já frágil economia e levou a inflação a níveis sem precedentes. Essas condições pioraram o sofrimento diário das classes mais pobres, especialmente os camponeses que constituíam a maioria da população. Muitos camponeses viviam em condições difíceis mesmo antes da guerra, mas agora se deparavam com uma grave crise de alimentos que aumentava sua frustração e alimentava um descontentamento generalizado. A Rússia sofria há muito tempo de problemas econômicos estruturais. Mesmo antes de entrar na guerra, sua economia dependia muito da agricultura tradicional, enquanto as indústrias modernas ainda estavam em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Com a crise econômica se intensificando sob a pressão do tempo de guerra, o país enfrentou uma escassez crítica de bens essenciais, resultando em hiperinflação e alta de preços. Com a deterioração da situação, o padrão de vida caiu drasticamente para os trabalhadores e camponeses que já estavam sobrecarregados pela pobreza. O setor industrial da Rússia, que já era subdesenvolvido em comparação com as nações ocidentais, como a Alemanha e a Grã-Bretanha, foi levado ao limite quando as demandas do tempo de guerra reformularam as prioridades do país. Os gastos militares maciços reduziram a produtividade industrial, enquanto a escassez de ferramentas agrícolas e recursos agrícolas prejudicou a produção de alimentos. Essas tensões causaram um colapso gradual da economia russa, pois o governo priorizou os suprimentos militares em detrimento das necessidades civis. Esse declínio econômico alimentou ainda mais a raiva do público, deixando cada vez mais claro que o sistema czarista era incapaz de administrar o agravamento da crise. Mas o colapso econômico não foi a única força que intensificou a agitação. O Império também testemunhou uma onda de manifestações em grande escala e greves trabalhistas, especialmente nas principais cidades. As greves eclodiram em Petrogrado e em outros centros industriais, pois os trabalhadores exigiam melhores condições de trabalho e salários mais altos diante do aumento dos preços e da escassez. Nesses protestos, que começaram pequenos e logo se expandiram para incluir vários segmentos da sociedade, o regime czarista lutou para reprimi-los, especialmente depois que os próprios soldados começaram a se juntar aos manifestantes.
Com a lealdade do exército abalada, a autoridade do governo desmoronou, transformando a agitação dispersa em uma revolução nacional. Além disso, a vasta diversidade étnica e religiosa do império, combinada com anos de discriminação e marginalização, alimentou ainda mais a tensão e o ressentimento. Até mesmo as classes mais altas, incluindo nobres e oficiais militares, começaram a perder a fé na capacidade de governar do czar. Com o colapso da confiança na monarquia e o agravamento das crises econômicas, a queda do regime czarista se acelerou rapidamente. Ficou evidente que o sistema governamental não conseguia mais impor estabilidade ou manter o controle sobre o império. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu no verão de 1914, a Rússia passou a fazer parte da Tríplice Entente ao lado da França e da Grã-Bretanha. A aliança tinha como objetivo preservar a estabilidade europeia e conter a expansão alemã. Entretanto, apesar de seu status de grande potência imperial, a Rússia entrou na guerra em uma posição muito mais fraca do que outras nações europeias, especialmente a Alemanha. O exército russo sofria de uma grave falta de equipamentos militares e munição modernos, o que o tornava incapaz de acompanhar o ritmo dos exércitos tecnologicamente avançados da Europa. Essa desvantagem tecnológica influenciou o andamento da guerra desde o início. Enquanto a Alemanha e a Áustria-Hungria tinham exércitos bem organizados e altamente eficientes, as forças russas tinham dificuldades com a coordenação, a logística e o comando, o que levou a derrotas precoces nos frontes ocidental e oriental. Em meio a essas condições sombrias, o czar Nicolau II esperava que a participação da Rússia na guerra proporcionasse uma vitória capaz de restaurar sua legitimidade interna e fortalecer a posição internacional do império. Mas as repetidas perdas na frente oriental acabaram com essas esperanças. Cada fracasso militar corroeu a confiança do público no governo, gerando dúvidas generalizadas sobre a competência da liderança. Essas derrotas intensificaram a raiva pública, principalmente entre as classes trabalhadoras e os grupos sociais mais humildes, que arcaram com os maiores ônus do recrutamento e da piora das condições de vida. No cenário internacional, a reputação da Rússia também começou a se deteriorar aos olhos de seus aliados. A guerra exigiu uma coordenação extensa e suprimentos maciços. E enquanto a França e a Grã-Bretanha demonstravam maior organização e eficiência, a Rússia lutava contra o caos, as falhas logísticas e a escassez. Isso gerou sérias preocupações entre seus aliados, que começaram a questionar a capacidade da Rússia de cumprir seus compromissos dentro da aliança, aumentando ainda mais a pressão política e militar sobre o regime czarista. Enquanto o czar buscava glória e legitimidade por meio da guerra, o império estava se afogando em crises. O colapso econômico, os fracassos militares e a pressão internacional transformaram a Primeira Guerra Mundial de uma oportunidade em potencial para a Rússia em um fardo fatal, que acelerou a queda de todo o sistema imperial. Em 23 de fevereiro de 1917, milhares de mulheres saíram às ruas de Petrogrado para protestar contra a grave escassez de pão, um evento que refletiu vividamente o sofrimento do povo russo, que há muito tempo vinha sendo esmagado pelo peso de profundas crises econômicas. A escassez de suprimentos básicos de alimentos, o aumento dos preços e a rápida deterioração das condições de vida levaram os cidadãos à beira do abismo. O que começou como um pequeno protesto de cunho econômico rapidamente se transformou em grandes manifestações nacionais contra o regime czarista. A situação se intensificou drasticamente quando os soldados, ordenados a reprimir os distúrbios, recusaram-se a disparar contra as multidões e, em vez disso, juntaram-se aos manifestantes. Esse ato sem precedentes revelou que o regime havia perdido sua última ferramenta eficaz de controle, a lealdade do exército. À medida que a raiva do público crescia e o caos se espalhava pela capital, chegava um momento decisivo. Em 2 de março de 1917, o czar Nicolau II abdicou formalmente do trono, pondo fim a mais de 3 séculos de governo Romanov. No entanto, esse momento histórico não resolveu a crise. Isso apenas abriu a porta para uma nova fase de instabilidade política. A abdicação não eliminou os profundos problemas estruturais que corroem a Rússia. Em vez disso, acrescentou outra camada de incerteza e conflito. Após a queda da monarquia, um governo provisório liderado por Alexander Kerensky assumiu a autoridade. Havia grandes esperanças de que essa nova administração resgataria o país de suas crises crescentes. Mas essas esperanças se dissiparam rapidamente. O governo provisório não conseguiu impedir o colapso econômico e não conseguiu acalmar a explosiva tensão social e política que dominava a nação.
É verdade que ele implementou algumas reformas, eliminando a censura à imprensa e concedendo direitos limitados aos conselhos de trabalhadores. Mas essas medidas ficaram muito aquém do que o público exigia. O povo queria o fim imediato da guerra com a Alemanha e amplas reformas políticas e econômicas. Mas o governo provisório se recusou a se retirar da guerra, temendo que isso enfraquecesse a posição da Rússia e traísse seus aliados. Essa decisão custou-lhes o pouco apoio público que lhes restava e os colocou em constante conflito com as forças revolucionárias. Com o enfraquecimento da autoridade do governo e a perda da confiança do público, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, surgiram como a força revolucionária mais poderosa capaz de explorar o caos. Em outubro de 1917, eles derrubaram com sucesso o governo provisório no que ficou conhecido como a Revolução de Outubro, dando início a uma nova era, quando o regime soviético assumiu o controle. Esse momento marcou o verdadeiro ponto de virada na história da Rússia. O colapso da ordem czarista secular e o nascimento de um sistema radicalmente diferente que moldaria a trajetória da Rússia e do mundo ao longo do século XX. No final das contas, o Império Russo entrou na Primeira Guerra Mundial já sobrecarregado por crises em todas as frentes, um sistema político inflexível e autocrático, derrotas militares desastrosas, grave colapso econômico e profunda agitação social. Essas forças corroeram coletivamente as bases da autoridade czarista. A Revolução Russa de 1917 levou a dinastia Romanov ao seu colapso final, abrindo caminho para a ascensão dos bolcheviques e a criação da União Soviética, uma nova potência que deixaria uma marca profunda e duradoura na história global. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a chance de ficar atualizado com todo o nosso novo conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para que você nunca perca nenhum dos nossos próximos envios.